com Bruno Bobon do CDS, a Cília Meireles continua de férias e Miguel Prata Roque, comentador residente. Miguel, comece por si, por esta auditoria. É esta auditoria que vai silenciar a polémica em torno de Luís Neves? Acha que está sempre doente? Usa o Dr. Google mais do que devia? Perde-se nas dicas e conselhos de saúde pelas redes sociais? Então o podcast Consulta Aberta é para si. Sou a Margarida Santos, sou médica de família e todas as segundas convido especialistas de diferentes áreas para responder de forma simples e descomplicada a todas as suas dúvidas sobre saúde. Pode ouvir o podcast em todas as plataformas e também no site da SIC Notícias e do Expresso. Bom, e vai avaliar o quê? Vamos perceber o quê? Eu acho que só há um risco do ponto de vista pedagógico, que é dar a entender que não são feitas auditorias habituais à Polícia Judiciária. Ora, o Tribunal de Contas tem essa função e o Tribunal de Contas tem dois tipos de auditorias, ou, no fundo, de verificações da legalidade financeira, que são as auditorias que são aleatórias, anualmente são escolhidas entidades públicas para que se possa fazer essa verificação, e depois há uma programação anual também, que são escolhidas entidades. Significa isto que o Tribunal de Contas já auditou a Polícia Judiciária e, de facto, detectou algumas irregularidades financeiras. Como detecta, em regra, também convém ser para as pessoas perceberem isto. O mundo da contratação pública é infernal. E muitas das vezes são detectadas. Há um dos casos, vou utilizar o exemplo desta auditoria do Tribunal de Contas sobre Luís Neves. Quando um titular de um cargo público precisa de se deslocar, por exemplo, para ir a Bruxelas a uma reunião de um organismo europeu, precisa de contratar uma viagem. Se ele souber com grande antecedência, com 6 meses, pode eventualmente utilizar um processo de contratação que seja concorrencial, consultando várias agências de viagens. Mas se a viagem for daqui a 2 dias, ele não tem tempo suficiente para lançar mão desses mesmos mecanismos. E pode suceder que haja, de facto, uma violação de regras formais de contratação pública, porque estamos perante uma situação de urgência. Mas nada disso é grave. À partida, nada disso é grave. Esta auditoria é uma auditoria que não é uma auditoria externa ao Ministério da Justiça. Portanto, será uma auditoria realizada pela Inspeção-Geral da Justiça. Portanto, por um organismo que é dirigido diretamente pela Ministra da Justiça. Isso é que pode gerar alguma surpresa, não é? Mas isso decorre da decisão de Luís Montenegro ter escolhido um ex-diretor da Polícia Judiciária para assumir as funções de Ministro da Administração Interna. E, portanto, aquilo que vai acontecer é que há uma auditoria feita por um serviço interno do Ministério da Justiça. À partida, parece que ele foi proposto pelo atual diretor da Polícia Judiciária face às notícias que surgiram entretanto e que a Ministra e o demais Governo, hoje o Primeiro-Ministro diz isso, concordaram com essa auditoria. Eu sou favorável a que sejam feitas essas averiguações, até para que haja uma preservação da dignidade e do prestígio das instituições e da Polícia Judiciária. Parece-me uma decisão acertada. Agora importa saber qual é o objeto da auditoria. Ou seja, já sei que o hiato de tempo é entre 1 de janeiro de 2018 e 31 de julho de 2026, abrange praticamente todo o mandato de Luís Neves como diretor da Polícia Judiciária, mas importa saber qual é o objeto da auditoria. Vai-se fiscalizar apenas estes contratos que andaram a ser voz pública nos órgãos de comunicação social e no espaço mediático, ou vai ser feita uma averiguação de toda a contratação feita? Se for isto, lá está, o Tribunal de Contas à partida já fez essa verificação. Então teremos resultados rapidamente, não? Eu espero que sim. Bruno Bobon, o que é que não é estranho ter aqui um ministro, apesar de não ser na sua posição de ministro, a ser auditado? Muito boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui convosco. A política cada vez mais estás a fazer na base da suspeição. Quanto a mim é um erro, mas infelizmente é o caminho que tem vindo a levar a política. E, portanto, em todos os momentos, a luta política, a discussão política, anda à volta de descobrir o que é suspeito no comportamento de cada pessoa. E isso acaba por transformar a política numa questão de personalismos, de casos, de situações. Em vez de estarmos a discutir os temas que são realmente relevantes para o país, acabamos por estar a discutir as pessoas. Eu não estou com isto a dizer que não é importante que as pessoas tenham bons comportamentos, que sejam verificados e que garantidamente cumpram com aquilo que é expectável. E neste caso acha importante que se perceba exatamente o que é que aconteceu? Acho que o efeito desta auditoria é especialmente dirigido para tirar a suspeita
de cima daquilo que está a ser discutido. Neste momento, tem sido levantada uma série de suspeitas sobre a atuação do Ministro, têm sido levantadas algumas suspeitas sobre algumas atividades dentro da Polícia Judiciária e, ao fazer uma auditoria, pretende-se exatamente retirar essa suspeita. Eu espero que seja isso que acontece, é natural que seja isso que acontece, até porque todas as partes estão interessadas em que haja auditoria, de onde presumo que o resultado da auditoria só pode ser a clarificação de que está tudo certo e que se estiver tudo certo, resultado ganhamos, favorável, não é? Porque, obviamente, é uma vantagem que o Ministro, enquanto responsável pela Polícia Judiciária, tenha tido o comportamento que devia ter. Como dizia o Dr. Prata Roque, é natural que em determinados contratos de imediato, pela urgência, há algumas ultrapassagens daquilo que é a forma normal de procedimento, e se for só isso, como também disse, não tem qualquer preocupação, nenhum problema. Eu penso que aqui o grande problema que nós temos cada vez mais é que nos falta uma justiça eficaz que funcione, que limitava todas estas questões das suspeitas, porque muito rapidamente vai-se a tribunal, resolve-se o problema, etc. Aliás, o IDL e a CIP saíram esta semana passada com um trabalho, com um estudo, onde foram identificar o que era preciso transformar em Portugal. E aquilo que saiu como mais evidente é a necessidade de termos o Portugal a horas, tanto nos licenciamentos, naquela parte toda, como também numa justiça muito eficaz que resolve estes problemas. No momento em que a justiça funcionar, metade destas suspeitas desaparecem. E metade destas suspeitas também não desaparecem se as pessoas a gerirem de maneira diferente? Sim, claro, se formos todos perfeitos, a suspeita não acontece. Mas é só preciso ser perfeito? Ou é... O problema é que não há ninguém que seja perfeito, verdadeiramente. Não, a questão é como é que se gerem quando surgem estas notícias. Se me perguntar, devia ter acontecido o que aconteceu, vamos lá ver, são coisas diferentes. A questão da contratação de uma viagem, porque foi em cima da hora, obviamente vai acontecer sempre. Sim. E isso é impossível que não aconteça. Toda a gente percebe. E, portanto, essa questão, se voltar a ser levantada, vai-se voltar a ter a mesma Mas aqui questão. não estamos a falar de uma viagem, também poderemos estar, mas estamos a falar de coisas diferentes, há outras coisas mais graves. Que são, a gravidade depois deveria ser vista também nos tribunais para ver o que é a gravidade. Qualquer daqueles comportamentos que não devia acontecer, não devia acontecer, estamos todos de acordo. Todos nós já ultrapassámos um traço contínuo na estrada porque estávamos distraídos, já fizemos, cada um de nós, alguma coisa que eventualmente não era correta. Eu não vou aqui agora estar a avaliar se as coisas são mais ou são menos. Todos nós devemos ter o comportamento de fazer o melhor possível e o mais correto possível. E quando nos enganamos, ser capazes de pedir desculpa, reconhecer o erro, arrepender-nos verdadeiramente, e isso é a questão que eu mais levantava em toda esta área, que só há perdão se a pessoa verdadeiramente se arrepender, para garantir que não volta a acontecer. Agora, no caso, o Ministro não vê nada de extraordinário, aliás, disse o contrário, disse que está seguro, tranquilo, com vontade de trabalhar. Vamos acreditar que sim, até que seja provado o contrário. O problema é que aquilo que depender desta investigação vai ter o prazo que tiver e vai sair o resultado. Ou seja, a polémica fica vazia até lá? Na sua opinião? É muito difícil discutir, porque se está a ser feita uma auditoria, antes de ter os resultados da auditoria, é muito difícil saber o que é que se passou. Suponha que a auditoria diz que está tudo certo. Para que discutir tempo demasiado sobre isso? A verdade é que neste momento, e foi dito aqui já até neste canal de televisão, várias vezes, temos que também tomar cuidado de tomar decisões neste momento em que o lugar do Ministro é especialmente importante, porque estamos a viver um tempo que pode haver problemas de fogos, e, portanto, não vale a pena também sermos nós a estragar a nossa própria vida. Eu não quero dizer com isto que se o Ministro não tem razões para ser condenável, pois com certeza tem que se tomar a decisão, mas só quando houver a prova disso. Antes Miguel, disso, deixa-me só ouvir sobre esta questão. O Ministro está seguro no seu cargo? Eu acho que está muito fragilizado politicamente. Não estou a avaliá-lo. Eu vou ser franco porque eu tenho defendido isto relativamente a todas as situações. Nós não podemos querer ao mesmo tempo que a administração pública e o setor público seja tão eficaz e tão célere quanto o setor privado e depois ao mesmo tempo ficarmos escandalizados quando constatamos que a administração pública está sujeita a regras que são tão absurdas que muitas das vezes dificultam a boa gestão. E muitas das vezes isso vem por influência do direito europeu, porque há diretivas comunitárias da contratação que obrigam a isto. Por outro lado, também não podemos estar permanentemente a querer que sejam feitas investigações
que o Ministério Público, que o Tribunal de Contas, que os tribunais averiguem se a coisa pública está a ser bem ou mal gerida, e depois partamos do pressuposto que quando alguém é investigado é automaticamente culpado dos factos pelos quais está a ser investigado. Uma investigação significa apenas que... Sim, Miguel, mas às vezes... Vamos testar... Às vezes é de tal forma... Evidente, claro. É? Eu não, ou não é parece tão delicado, tão delicado. Lá está, não parece que seja esse o caso, porque eu já expliquei aqui várias vezes que há legislação que permite a utilização de bens apreendidos e de bens penhorados até para que o Estado, por exemplo, num crime, imagina que é apreendido um conjunto de equipamento de uma entidade criminosa, de uma associação criminosa. É normal que o Estado ponha esses bens a rentabilizar. Sem dúvida. É normal que os utilize. Ou seja, Como há mecanismos legais para isso. Como é que isso aconteceu? É a nossa dúvida. Não é? Mas, desculpa, a judicialização da política está a ter esse efeito. Repare, ainda falavam há pouco tempo sobre a questão do António Costa, do anterior Primeiro-Ministro, que foi condicionado no seu caminho político por uma questão jurídica, que acabou por se provar que não o envolvia a ele e que ele acabou por tirar a sua decisão política de alguma coisa que não o afetava. Eu estou a falar num caso que provavelmente toda a direita gostou que tivesse acontecido, mas que verdadeiramente temos que reconhecer que politicamente é um erro. É um erro aproveitarmos a judicialização para gerir o país. Nós temos que gerir o país na parte política, falando sobre política, discutindo, e se o António Costa não era um bom Primeiro-Ministro, devia ir para fora, mas pelas razões políticas, não por razões de uma questão jurídica que foi mal resolvida. Só para fecharmos este tema, nós estamos aqui com este Ministro é um Ministro particular porque agrada ao PS e ao Governo? Essa parte é com certeza particular, eu não tenho nada a ver com essa questão, não conheço. Tenho achado curioso essa parte, mas, enfim, poderia ser útil se não tivesse estas questões, até poderia dar uma certa estabilidade no desenvolvimento do governo, e seria uma mais-valia. Agora, não tem provado que isso em si mesmo tenha sido uma boa solução. Miguel, é um pouco assim, não é? Eu acho que é assim porque foi alguém que foi nomeado diretor da Polícia Judiciária pelo PS e depois nomeado pelo PSD de Luís Montenegro. Portanto, há um consenso relativo, ou pelo menos até agora, com os factos que se sabem, há um consenso relativamente à eficácia, à probidade, à boa gestão da coisa pública do Ministro em causa. Avançamos para o Presidente da República. Não sei se havia aqui caminho para falar sobre esta questão. No entanto, mandou para o Constitucional a questão da lei do retorno. Como é que está a relação Presidente-Governo? Bom, acho que fez bem e eu acho que daqui a uns 2 anos nós vamos ter dados concretos sobre o resultado das políticas legislativas em matéria de controle da imigração e podemos depois extrair consequências mais racionais. Eu vou dar alguns números aqui só para nós tentarmos perceber. Esta lei, o Governo chama-lhe Lei do Retorno, mas ela na verdade é uma lei de remigração. Remigração porquê? Porque ela determina que quem esteja ilegalmente no território português deve regressar ao seu país de origem por não ter entrado legalmente no território português. Por isso é e esse mecanismo é desejável, é saudável e existe desde a primeira lei de entrada de estrangeiros em território nacional da década de 1980. E a atual lei já permite isso. O problema é que as taxas de expulsão de cidadãos imigrantes irregulares são baixíssimas face ao total de estrangeiros que estão em território nacional. E eu vou dar dados que se calhar até surpreendem. Por exemplo, em 2021 foram expulsas efetivamente, eu não estou a falar de abandono voluntário, estou a falar de expulsões efetivas, coercivas, por parte da PSP. 265 pessoas expulsas em 2021. Em 2022, 595. Em 2023, 344. Nós esperaríamos que o atual governo, que faz tanta propaganda ao facto de estar a controlar as portas escancaradas, tivesse números diferentes para apresentar. A Teresa e o Bruno sabem quantas foram as pessoas expulsas coercivamente do território nacional em 2024 e 2025? Não. Foram 411 pessoas expulsas coercivamente nestes 2 anos, o que equivale a uma média de 206 pessoas por ano. Portanto, não foi a mudança de governo e a mudança de discurso sobre a imigração que resolveu este problema, que é, nós de facto temos, e eu tenho que admitir isso, porque a lei existe e deve ser cumprida. E
A lei exige determinadas condições de entrada no território nacional. E quem cá está irregularmente, obviamente, tem que ser expulso. Para terminar, até porque o Dr. Bruno Bobone, não sei se ainda é presidente da Câmara de Comércio e de Indústria, mas foi durante muitos anos presidente da Câmara de Comércio e Indústria e sabe perfeitamente da importância que essa mão de obra estrangeira tem para a economia nacional. No último ano, houve uma redução de 66% do número de imigrantes inscritos na Segurança Social. Porquê é que isto acontece? E vou dizer isto num minuto. A manifestação de interesse, ao contrário daquilo que diz agora, dizem as direitas, não é só o governo, não era um mecanismo de portas escancaradas, porque ele exigia que as pessoas estivessem inscritas na Segurança Social, estivessem inscritas na autoridade tributária e tivessem um contrato de trabalho há pelo menos um ano, tendo que provar que tinham meios de subsistência. As pessoas inscreviam-se na Segurança Social porque tinham a expectativa de obter uma autorização de residência por essa via. Como já não há essa via, já não se inscrevem na Segurança Social. E então qual é o resultado? Há empresários menos escrupulosos que contratam clandestinamente esses imigrantes estrangeiros, pagando-lhes salários inferiores ao salário mínimo nacional e tendo condições... Eu não estou a generalizar de todo. Mas todos nós sabemos o perigo da imigração clandestina. Não estou. Está a generalizar um bocadinho. Em primeiro lugar, esses empresários, que são empresários muito peculiares, porque fazem aquilo que não deviam fazer, provavelmente já existiam e já faziam exatamente a mesma coisa. Portanto, eu acho que não aumentou, na década de 90, não aumentou na década de 80. provavelmente por nenhuma dessas razões. Em segundo lugar, é verdade que nós precisamos de imigração, mas precisamos de imigração em função daquilo que precisamos. Portanto, o abrir a porta e não ver quem vem é claramente um erro e não deve ser feito. E não entraram só aqueles que vinham com grande necessidade por parte dos empresários. Por outro lado, pode haver uma estratégia de ir procurar imigrantes para Portugal que tenham mais lógica no nosso enquadramento. E, por exemplo, os países de língua portuguesa naturalmente deviam ter uma campanha extraordinária de recuperação, de entrada nos nossos países. Primeiro, porque temos uma associação com eles, na CPLP. Segundo, porque são pessoas que, na sua maioria, têm proximidades culturais connosco e é onde nós devíamos, por obrigação de história e de cultura, ajudar a terem oportunidades e a desenvolver. E, portanto, eu acho que devia haver uma política de imigração, que tem que haver, mas muito dirigida para aquilo que são as necessidades do país e, de preferência, muito dirigida para os países de língua portuguesa. Acho que isso era muito importante. Relativamente à questão do Presidente da República, exatamente, que era a questão aqui, era isso não era a questão, apesar dos dados todos que tem ali, o Miguel, não se importa que eu trate por Miguel. Com certeza. Eu sou velhote, já não tenho essa dificuldade. Mas eu acho que o Presidente da República, aquilo que fez foi... Depois, o Presidente da República tem sido muito instado a dizer qualquer coisa, por ter estado um bocadinho calado, não sei se foi o cansaço da eleição, tudo aquilo demorou um bocadinho de tempo e não tem tido. Diferente do Presidente anterior. anterior. O que também, por outro lado, pode ser útil, porque também é bom que não sejamos sempre iguais. A alternância é uma questão muito importante na democracia. Mas, de qualquer maneira, achou que era importante agora ter uma opinião. Não deixou de dizer que está completamente de acordo que a imigração tem que ser controlada, que temos que cumprir com aquilo que está estabelecido, que temos que ser mais rigorosos, que temos que aumentar o nosso controle sobre toda esta matéria. E aquilo que ele disse é uma coisa relativamente ponderada, que é, se estamos a falar de enviar crianças para separá-los dos pais e enviá-los embora, obviamente temos que pôr isto em causa. Isso não há ninguém, acredito, nem o André Ventura se virá a público dizer que quer mandar crianças sozinhas embora de Portugal e ainda por cima as que já eram portuguesas. Parece-me que isso é óbvio. É perfeitamente justo e é um meio que o Presidente da República tem de pedir uma análise daquele documento para ter a certeza que é um documento bem feito. Agora, deve-se fazer um documento bem feito, sem dúvida Bruno nenhuma. Bobone, Miguel, obrigada.